Ok. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Um momento muito especial hoje aqui para nós, recebendo a professora Ângela Virgulin. Muito bem-vinda, professora. Obrigada mais Obrigada, uma vez por ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande recebê-la aqui. obrigada, Rogéria, obrigada, Gus. Ó, já estou íntimo, Gus, Rogéria. Obrigada, eu que estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma experiência nova estar nesse grupo, né? E eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês, porque, afinal, estamos no mês da superdotação. Vamos comemorar no dia 10 o Dia Internacional da Superdotação. Então, eu fico muito feliz de poder falar em outros espaços, né? E levar para mais pessoas essa paixão que para mim é, né? Falar da superdotação. Então, gratidão. Aí pensando justamente nesse mês, né, tão simbólico para, né, superhabilidades e altas habilidades de superdotação, não poderia, né? A gente pensou quem que a gente poderia estar chamando para um mês tão relevante e aí, lógico, foi o seu nome, professora, que veio e a gente está feliz demais de a senhora estar aqui. E nós gostaríamos, eu acho que a grande maioria que conhece sabe quem é Ângela Virgulin, mas quem é a professora Ângela Virgulin? Ah, quem é lá dentro de mim mesma? Bom, professora Ângela Virgolin, eu sou psicóloga formada pela Universidade de Brasília. Lá eu fiz meu mestrado, iniciei um doutorado também em 98, já tem muito tempo. E depois eu transferi esse mestrado para a Universidade de Connecticut, fui estudar com o professor Rezuli e defendi em 2005, né? Que na verdade foi uma continuidade daquele doutorado, aliás, estou falando mestrado, doutorado que eu comecei em Brasília com a professora Eunice Alencar. Então, eu fiz um trabalho relacionando inteligência e criatividade, foi muito interessante. Logo depois, em 2003, eu fundei, fui a primeira presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação, o CONBRASE, né? Nessa oportunidade, eu trouxe para o Brasil, então, uma sistematização do modelo do Renzulli, né? Junto com a professora Denise Flight, e a gente, então, deu início ah, à organização, vamos dizer assim, né, teórica, dos núcleos de atividades de altas habilidades e superdotação, os NAS, que o MEC, na época, implantou um em cada capital, né, na maioria das capitais. E depois disso, eu tive uma trajetória, né, muito na linha da formação de professores, né? Depois, já no finalzinho do meu tempo, né, como professora, eu me aposentei e abri o Instituto Virgolim para que eu pudesse, né, essa pelo menos foi minha intenção, inspirar outras pessoas, né, pelo Brasil afora, a fazer o que devia ser feito para as altas habilidades, né? Então, é isso que eu tenho feito nos últimos anos, né? Mas eu posso falar um pouquinho mais dessa trajetória com vocês na medida que eu estiver falando um pouquinho. Hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre os mitos, né, nas altas habilidades. Eu chamo de fake news, né, para usar uma terminologia mais moderna, mas no fundo é isso, né? Muitos mitos, né, dentro da área, as pessoas, na verdade, não conhecem muito bem o que que são as altas habilidades, o que que as pesquisas têm mostrado. Então, essa é a minha intenção aqui hoje. Eu posso compartilhar a tela agora, Rogéria? Sim, sim, por Tá? favor, fica à vontade, professor. Então, tá. Então, vou compartilhar um pouco com vocês, para a gente poder ter uma discussãozinha e no final eu vou abrir para as perguntas e aí vocês ficam à vontade para a gente refletir sobre esses fatores, tá bom? Então tá, vamos. Eu vou iniciar com uma frasezinha que eu quero ler aqui junto com vocês, de um livro muito interessante, né, que trazia dessa forma, Nossa Criança Fora da Curva. Então, diz a Carol Streep:
Ser pai e mãe de uma criança superdotada é como viver em um parque temático cheio de brinquedos de suspense. Às vezes você sorri, às vezes você suspira, às vezes você grita, às vezes você ri, às vezes você olha com admiração e espanto, e às vezes você fica congelado em seu assento. Às vezes você fica orgulhoso, e às vezes o passeio é tão emocionante que você não consegue fazer nada além de chorar. E eu acho que essa frase, né, esse pensamento, ele traz muito dessas vivências que eu escuto diariamente no Instituto Virgulim, principalmente quando os pais trazem as suas, o lado brilhante das altas habilidades, mas também as dores, né, que muitas vezes eu, enquanto vamos dizer, acadêmica, né, a gente costumava ver muito esse lado brilhante, como é legal ter altas habilidades, como é legal a gente conseguir enxergar de uma outra forma, sair daquilo que é convencional. Mas o que os pais trazem envolve muita dor, envolve sofrimento, envolve a dificuldade que a nossa sociedade tem de viver com a neurodivergência. Então, acho que hoje, aqui para esse público, a gente está falando provavelmente das mesmas coisas, né? Eu falei hoje com a Rogéria, propositadamente, eu escolhi não trazer a dupla condição, para que vocês conheçam melhor o quadro das altas habilidades, e aí vocês possam também ir dizendo: ah, se isso é altas habilidades, então quando se trata de transtornos, a gente vai ter um outro cenário, né? Ou muitas vezes um cenário que se entrelaça nessa dupla condição. Mas hoje eu vou trazer para vocês um pouco desse tema, porque, primeiro, eu chamo atenção para essa ambivalência com relação às altas habilidades. Porque se a gente olhar, algumas pessoas ficam muito entusiasmadas, por exemplo, um professor numa sala de aula que tenha uma criança que quer saber mais daquela área que ele, professor, também adora, é muito bom. É muito bom você trocar ideias com as pessoas quando elas querem falar das mesmas coisas e querem saber mais e querem ir atrás de você que sabe um pouquinho mais. Ao mesmo tempo, e aqui eu pego mais a questão assim da escola, porque é onde eu tenho mais experiência, mas imagino que isso possa ocorrer em qualquer âmbito, né? Aquelas pessoas que se sentem às vezes eh, um pouco intimidadas pela pessoa com altas habilidades, muitas vezes inferiorizadas, porque é muito fácil, se você domina um certo conhecimento até um certo ponto, e de repente você ter uma criança, um adolescente, que discute com você no mesmo pé de igualdade, ou às vezes até por ter um tempo maior passando aprofundando determinados conhecimentos, ele pode até trazer alguns fatos que talvez surpreendam aquele professor, né? Então, isso traz um pouco disso. Em certos momentos, é muito legal, porque a gente vê que as pessoas que fazem a história, e hoje até vou trazer um pouquinho disso, são aquelas que inventaram coisas diferentes, fizeram coisas diferentes e são muitas vezes vistos, né, com esse olhar mais positivo, de admiração, mas outras vezes não. E a gente sempre vai lembrar daquele professor que puxou seu tapete, que não queria que você tirasse a melhor nota na sala dele, etc., por outras razões. Então, isso aparece, gente, na literatura mundial, não é uma coisa só do Brasil. Né? É uma questão de como você se sente quando alguém se coloca num status de diferença. E aí cabe a você dizer que essa diferença está te trazendo uma reflexão de que todos nós somos diferentes, ou de por alguma razão está te inferiorizando. É isso que acontece às vezes. Então, eu. Opa, peraí, que meu Siri sempre entra em ação. Eu não peço. Pronto.
E aí, às vezes, né, essas dificuldades também de perceber essas pessoas como normais. E aí você ouve muitas vezes as pessoas falando da neurodivergência assim, né? Ah, mas ele não é normal. Então, nas altas habilidades, o normal é ser diferente. O que que é ser normal, né? É, há uma tentativa de todo mundo fazer com que todos se encaixem, todos estejam dentro da mesma caixa, né? E isso não é legal para ninguém dentro da educação especial. E aqui a gente vai vendo muitos mitos, confusões sobre o que que significa o termo superdotado. A gente escuta muito isso. Ah, não, ele não é superdotado, ele não é gênio. Ou então, não, ele não é superdotado, porque ele não é bom em tudo, né? Então, não é isso, porque a gente também não pensa que as pessoas com altas habilidades têm que ser boas em todas. Ou então, mostrando que é só na área acadêmica que se vê altas habilidades. Ah, não, ele desenha muito bem, mas não é superdotado. Ah, não, ele é só esforçado, né? E já ouvi diretores da escola falando assim: "Não, aqui na escola todo mundo são inteligentes, claro que as pessoas são inteligentes, mas ninguém aqui é superdotado". Então a gente percebe uma desinformação, a gente percebe que às vezes eles não estão sendo vistos como deveriam ser vistos, né? Então, a minha reflexão aqui hoje para vocês é impulsioná-los a questionar, pesquisar, investigar. Vamos combater essas fake news, né? Às vezes a gente repete uma frase o tempo inteiro porque você ouviu, mas tem validade, tem suporte teórico para ela, né? Então, o cenário que a gente tem é que se a gente largar os alunos à própria sorte, porque nasceu numa família que vai ajudar a fazer vai dar oportunidades para eles, ou porque por acaso teve um professor mais dedicado, se a gente deixar só para essas sortes, né, que vão acontecer no desenvolvimento, nós vamos ter dificuldades para desenvolver as altas habilidades. A gente tem que ter mecanismos próprios para levar a alguns programas para essas para essas crianças que atendam às habilidades que eles têm, realmente que possam fazer diferença na vida da pessoa com altas habilidades. O que a gente mais observa, embora as nossas escolas sejam inclusivas, a gente observa é a exclusão. Veja só, não aparecem no censo escolar, tá? A gente tem, no ano de 2023, se não me engano, tinha apenas 2.026 crianças listadas no relatório do MEC, o que é um absurdo pensando no tamanho do Brasil, pensando que nós poderíamos ter de 5 a 10% da nossa população com altas habilidades. Então, eles não estão sendo vistos. Uma dificuldade é que eles são classificados pela idade cronológica, não pelas habilidades cognitivas, o que traz um impacto tremendo na sala de aula, até para a saúde mental dessas crianças. Não recebem, então, os serviços especiais que necessitam, apesar de termos uma legislação forte, que é a mesma legislação que serve às crianças com autismo, as crianças com deficiência, né? São alvos constantes de bullying porque as crianças são assim mesmo, elas põem o dedinho onde acontece uma diferença. A gente é que tem que ensinar a eles como lidar com essas diferenças, né? E são a neurodiversidade, né? Nas altas habilidades não é aceita. Inclusive, o campo se divide, e aqueles que acham que altas habilidades é neurodivergência e aqueles que acham que não é, né? Então fica uma posição teórica contra a outra. E de qualquer forma, estão invisíveis na escola. A gente até fala sobre essa invisibilidade no sentido de trazer as pessoas para tirar os superdotados da invisibilidade, né? Esse é um mote que o Conselho Brasileiro para a Superdotação tem utilizado bastante. Bom, nós vimos claramente que era tempo de mudar esse cenário, então eu trago um pouquinho do que pelo menos eu fiz, né, para mudar a realidade que eu tinha, né, no sentido de
eh, de pesquisar e de estudar esse tema. Então, depois de 30 anos de UNB, eu tinha já 10 livros publicados, né? Um prêmio Jabuti por um dos livros, que é da editora eh, Papiros, né? Que foi em 2014, o prêmio veio em 2015, que foi uma honra, né? Saber, tá até ele aqui, ó, nessa imagem, saber que a nossa área, pela primeira vez, tinha sido observada, né? E premiada, porque realmente são vários capítulos maravilhosos das pessoas que realmente fazem diferença no estudo das altas habilidades, está todo mundo lá, né? Eu tive uma formação sólida pelo Renzulli Center. Essa foto aqui foi a última vez que a gente se encontrou, em 2019, no último livro que ele publicou também, né? Fundei o Conselho Brasileiro para Superdotação em 2003, o CONBRASE, né? Eu fui a primeira presidente. Então, eu me considero sócia fundadora, né? Não fui a fundadora isolada. Fiz os livros para o MEC, né, que serviu como apoio para a criação dos núcleos de altas habilidades e superdotação. Eu dei os 2 primeiros cursos que o MEC lançou, assim que nós lançamos os livros, fizemos 2 cursos e depois utilizamos todo o grupo do Combrage para continuar essa formação pelo Brasil afora, né? E ganhei uma plaquinha da UNB como reconhecimento aos 25 anos de trabalho, né? Fico muito orgulhosa de ser parte dessa instituição até hoje. Aposentei e fundei o Instituto Virgolim, né? Que é um lugar maravilhoso, realmente maravilhoso. Ele fica numa chácara no Lago Norte, onde nós trabalhamos com, eu chamo de as vogais do Instituto, né? Avaliação para qualquer idade, o enriquecimento, tanto em forma grupal quanto individual, em mentorias, a intervenção em áreas fracas, aquelas áreas que precisam ser trabalhadas para que o potencial possa continuar de se desenvolver, a orientação para pais, mães, escolas, projetos pelo Brasil afora, né? Mentorias. Atualmente a gente está com uma mentoria para pessoas que querem aprender a fazer laudos, né, adequados para as altas habilidades e ainda por cima ser reconhecido com o selo do Instituto Virgolim. E também o último, né, das nossas vogais é a U, é o U, é a união disso tudo para a saúde mental, porque o nosso objetivo final é esse ser humano equilibrado, feliz, em pleno uso das suas capacidades cognitivas, em pleno uso das suas potencialidades. É isso que a gente quer, né, dentro do nosso trabalho. E agora, falando um pouquinho mais sobre esses mitos, né? Vamos ver alguns deles aqui, a gente não consegue falar de todos. Esses aqui são os mais comuns, né? A nossa missão é informar e esclarecer, né? Quando que esses mitos podem muitas vezes trazer uma dificuldade de compreensão do campo. Por exemplo, que é uma pessoa que sempre tira boas notas na escola, então a gente estaria fazendo vista grossa às dificuldades que podem acontecer dentro do campo escolar, por exemplo, na baixa realização escolar, os underachievers, né, que são aqueles meninos que têm o potencial, mas escolhem não mostrar por diversas razões. Uma, porque podem ter dificuldades socioemocionais, outra porque podem estar sofrendo bullying, outra porque podem ter transtornos que impedem essas habilidades de aparecer, outro porque o próprio aluno está muito aquém, né, numa série escolar que não o representa, né, e que ele poderia, inclusive, ser mais desenvolvido, etc. Então, notas é só um aspecto dentro desse cenário todo. Nem sempre vai bem em tudo, porque, né, você não pode pegar uma criança e achar que aquela habilidade vai responder por todo o ser dela, né? Ela não é aquela pessoa que está
igualzinha em todos os cenários. O cenário muda, ela muda também, né? A educação que ela recebe, a escola em que ela está, a metodologia dessa escola, o cenário socioafetivo que ela passa, tudo isso tem uma implicação, né? Aprende sem esforço, não é verdade? Muitos precisam de se esforçar muito, outros não, né? Um grupo heterogêneo. Não precisa de um currículo diferenciado? É outro mito, claro que precisa. Inclusive, a nossa legislação fala do plano de ensino individualizado para cada um. Vai se desenvolver sem apoio? Acreditamos que não. Se ele começa a se desenvolver sem apoio, em algum momento, alguma coisa pode, não sair tão bem. Essa criança precisa, ou esse adolescente, em certos momentos da vida, ter a validação dos seus talentos para continuar em desenvolvimento, senão ele pode também estagnar, né? Não pode saber que é superdotado, esse é um mito recorrente. Os pais pedem uma avaliação neuropsicológica, a gente entrega os resultados, eles às vezes não contam para a criança, porque tem medo delas ficarem soberbas, narizinho empinado. Gente, isso é parte da educação, né? É parte daquilo que a gente tem que também explicar para elas. E da mesma forma que você pode chegar para uma criança e de uma forma bem tranquila dizer para ela: nossa, você viu aqueles testes que você fez, você saiu tão bem, estão dizendo que você tem uma habilidade em algumas áreas que é maior do que seus coleguinhas, né? Puxa, que legal, descobrimos um superpoder seu nessa ou naquela área. Eu falo assim para quando as crianças vêm, né, principalmente as menores, para a avaliação, eu digo, aqui a gente vai buscar entender como o seu cérebro funciona, que é a melhor coisa que nós temos a fazer, falar sobre esse funcionamento cerebral E e quem mandou você ler conversa dos outros? não prometer uma coisa que às vezes não é verdade. Professora, a senhora tá sem som. Tenta ligar de novo, por favor. Pronto. Alguém estava falando alto demais, aí me mudaram. E então, muitas vezes a gente tem essas dificuldades e a gente vai lidando isso com a criança para não cair nessa armadilha de dizer para ela: olha, aqui eu vou procurar saber se você tem ou não tem altas habilidades. É uma armadilha, porque a gente pode estar falando um potencial e outra coisa é o desempenho, né? Então, ela pode ter o potencial e não conseguir ainda ter um desempenho à altura daquele potencial. E uma vez superdotado, sempre superdotado? Que aí depende, né? Se você não quiser mostrar, o seu desempenho pode ficar aquém, mas o potencial está lá, ele continua. Bom, então, os superdotados são um grupo bastante homogêneo, portanto, suas características são semelhantes. Fake, isso também é um mito dentro da área, né? Não são um grupo homogêneo. Ao contrário, muitas vezes a gente vê que aquilo que acontece com uma criança nem sempre tem o mesmo, valor ou peso no outro grupo, né? Porque as características são diferentes. Quando a gente olha na nossa definição, essa, aliás, a de 2008, é uma definição que eu gosto bastante, porque ele traz, né? Primeiro, que a superdotação pode se dar em qualquer área, não é exclusiva da área acadêmica, da área intelectual. Ela também inclui liderança, psicomotricidade, artes, criatividade, envolve muita, aquilo que o Renzulli chama de comprometimento com a tarefa. Eu vou me dar bem naquelas disciplinas ou naquelas áreas que me interessam, não em todas as áreas, porque precisa de uma motivação intrínseca, né? E também a criatividade, que é importante para o desenvolvimento da sua forma específica, né, de aprendizagem.
mais fácil para a gente falar o que é altas habilidades é mostrar, assim, de uma forma bem tranquila, que são aqueles que têm facilidade de aprendizagem, que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos, atitudes dentro de um campo de conhecimento. Então, em qualquer momento que você vir que uma criança tem uma rapidez e uma facilidade maior do que os outros da sua idade, da sua sala, do seu nível escolar, a gente pode estar falando dessa criança com altas habilidades. Então, é uma forma bem rápida, né, da gente, pelo menos, começar a pensar nessas habilidades. Essas pessoas, então, têm características diferentes, habilidades diferentes também. Então, é diferente os interesses que elas têm, os estilos de aprendizagem, os níveis de motivação e de autoconceito, as características de personalidade e as necessidades educacionais que vão variar de acordo com cada um. Então, um desses mitos, né, que eu estava falando antes, é esforçado, mas não é superdotado. Então, onde que as pessoas tiram, né, que você não pode se esforçar para aprender uma coisa? Quer dizer, isso não tem nada a ver, né? Algumas crianças vão ter essas facilidades e a gente vai ver assim que cada um tem esse estilo próprio, tá? Alguns vão precisar de ajuda, outros não vão para as coisas que eles vão fazer. Alguns aprendem uma coisa de cada vez, outros têm facilidade de aprender de várias formas, tudo de uma vez só, são aqueles multitarefas, né? Tem os que aprendem com mais esforço, tem os que aprendem sem esforço nenhum. Geralmente, quando ele está aprendendo sem esforço, significa que ele está num nível escolar abaixo da sua capacidade cognitiva. A gente tem que estar muito atento a isso. Se você não está ensinando a criança que ela nunca precisa se esforçar, porque não está se pedindo nada além do que ela já está dando ali naquele ano. Então, essa é uma das razões que a gente indica, às vezes, né, as crianças para a aceleração escolar. Eu geralmente faço isso depois de uma avaliação onde a gente vê um QI acima de 2 desvio padrão. Então, a gente pode ver que ela está muito diferente do grupo médio, do grupo típico. Aí é onde a gente começa a investigar para ver, tem possibilidades, né? E aí a gente faz outras para poder ver isso também. De novo a minha Siri, peraí. Para quem você quer enviar? Desliguei. Está sempre entrando na hora errada. Alguns são muito reflexivos, né? Outros já são mais impulsivos. Alguns têm facilidade com a atenção concentrada, né? Ficar ali olhando o professor ou observando a pessoa que está falando. Outros são mais dispersos, mas vai ter uma atenção dividida. Sabe aquela pessoa que, né? Quando eu falo criança, gente, eu posso também estar me referindo a adulto, a jovem, tá? É só a primeira palavra que vem. Mas assim, você está numa sala de aula, isso já aconteceu comigo muitas vezes, de eu falar para um aluno meu, bom, mas você não deve ter prestado atenção em nada que você ficou aí no celular. Aí o aluno voltar e falar, professora, você falou isso, depois aquilo, bota até os pontos e vírgula de onde eu falei, né? E aí você percebe que é a facilidade que algumas pessoas têm de prestar atenção em várias outras coisas, ou até de se autorregular fazendo outras coisas. Então, criança que levanta para ficar mexendo com um poppet, ou com um Lego, ou com alguma coisa, enquanto você está perguntando ali algumas informações para ela. Ela precisa disso para se regular. Outras vão ter atenção alternada. Primeiro eu faço uma coisa, aí eu tenho que parar para fazer outras, depois eu volto para aquela coisa e continuo bem de onde eu parei. Então, a gente tem que ver o que propicia uma melhor aprendizagem para a criança, qual é o estilo que ela está utilizando, né? Essa questão do estilo, ela traz um pouco de debate, né, dentro mesmo do que a neurociência tem trazido para a gente. É, Talvez eu não esteja me expressando direito. Eu entendo que as pessoas, né, principalmente as crianças, elas não têm estilos de aprender, porque a gente entende que o cérebro responde de uma forma global,
que ao mesmo tempo, né, que eles têm preferência pela forma de receber uma informação, isso não quer dizer que ele vai aprender da melhor forma, sim. Por exemplo, eu posso preferir ver as coisas, assistir vídeos, ter muitas imagens aqui, mas eu vou aprender melhor se eu fizer um resumo ou se eu passar para uma outra forma de informação, né? Que vai exigir um pouquinho mais de esforço cognitivo, mas é onde eu vou ter um pouco mais de eficácia, né? E por isso mesmo que a gente fala que os professores têm que ter metodologias diferentes no ensino, porque eu posso pegar aquele aluno que tem mais facilidade de aprender determinados conteúdos com o visual, ou com o auditivo, ou utilizando a sua parte verbal, ou aquela criança que usa o físico, né? Ela quer ver, quer pegar com as mãos, ver com as mãos, né? Quando ela prefere, às vezes, usar o raciocínio, a lógica, gosta de desafios lógicos, outras aprendem melhor utilizando os jogos, outras aprendem melhor se for mais individual ou em grupo, mas isso é para chamar atenção para essas metodologias em sala de aula que o professor também tem que usar. Às vezes a criança gosta mais de fazer projetos, outros vão gostar mais das palestras, de ficar ouvindo, outros vão gostar de dramatização, de estudo individual ou em grupo, ou quando tem uma resolução criativa de problemas, ou quando saem a campo para fazer alguma coisa. Essas metodologias, por exemplo, essas que eu coloco aqui, estão num dos instrumentos do Renzulli que a gente usa sempre nas avaliações, para que a gente possa dar uma resposta para a escola. Olha, essa criança tem uma facilidade mais em trabalhar com projetos, então vamos trabalhar dessa forma, em vez de uma avaliação mais voltada para o conhecimento ali de repetir as coisas, né? Então, esses são algumas das diferenças que a gente vê na criança. Todo superdotado é um gênio. Essa ideia também errônea, porque se utiliza muito banalmente, se banaliza a palavra gênio. Nós entendemos gênio dentro de uma outra proposição. E aqui eu faço uma diferenciação. A gente fala de precoce quando a criança se desenvolve fora da hora. Por exemplo, eu tenho um bebezinho que está andando com 9 meses. Então, eu vou dizer que ele é precoce, né? Porque ele vai, toda criança, né? Idealmente vai desenvolver o caminhar, o andar. Mas aquela que faz antes dos outros é chamada de precoce. É diferente de prodígio. A habilidade do prodígio é uma habilidade que ela vai desenvolver numa certa área que geralmente os adultos vão ter essa facilidade, não só a criança. Então, a menininha está ali aprendendo, tocando maravilhosamente Mendelssohn. Aos 5 anos de idade, nós vamos mostrar que pode ser um desenvolvimento de um prodígio ali, né? Quer dizer, nem todo mundo vai tocar piano com a idade que ela tem, ou em qualquer idade, né? Tem aqueles que nunca vão tocar piano, mas que vai ter uma habilidade que é diferente, né? Que é esperado só dos adultos. E o gênio, eu vou falar daquelas pessoas que se destacaram nas suas contribuições criativas, deram contribuições positivas para a humanidade, elevar o conhecimento, as ciências, a tecnologia, a cultura, as artes a outro patamar. Por isso que a gente fala antes de Picasso, depois de Picasso, antes do Pelé, depois do Pelé. Então a gente está marcando essa genialidade, que normalmente só se dá também na vida adulta, que normalmente só se dá depois de treino, né, específico, de tempo dedicado a uma prática deliberada. A gente fala muito das 1.000 horas, 10.000 horas de 1.000 horas ou 10.000? É 1.000 horas de aprendizagem ou 10 anos de atuação dentro de uma área para que as pessoas tenham a expertise necessária para começar a agir, né, dentro de um campo, talvez de um nível mais profissional. Então, essas são as diferenças. Quando a mídia, né, chega e fala, porque um pequeno gêniozinho começa a botar gênio para todo lado, eu fico
às vezes até de cabelo em pé, porque não é isso que a gente quer passar dentro do campo, né? Então, lembrando que eles também, os nossos gênios da humanidade, não nasceram prontos, como todos nós dependem do estímulo do ambiente para desenvolver as suas habilidades. Então, a gente vai falar com muito cuidado com a terminologia que a gente tem. Nós vamos falar superdotados, mas lembrando que o termo super pode levar a pensar em capacidades que estão um nível além do apresentado por um ser humano comum, né? O termo dotado também sugere alguma coisa dada por Deus, inato, e é complicado para a gente usar esse termo, porque ele pode, erroneamente, trazer a ideia de que a gente só tem que considerar aquilo que é talento, que é um talento inato, que é um efeito biológico, né? Daquela área. Quando, na verdade, a gente quer mostrar que todos os nossos comportamentos tem sim os seus efeitos biológicos, genéticos, mas também os ambientais, né? Eles têm que responder às duas coisas. Ah, esse debate é um debate que se arrasta há muito tempo, começou ali na década de 90, e quando o Conselho Europeu para Altas Habilidades escolheu esse binômio altas habilidades e superdotação, entrou muito em questão se seria barra superdotação, como foi no começo dos anos 2000, né? Depois tirou-se, até há pouco tempo, foi colocado que não se devia mais usar essa barra, porque ela é uma conotação matemática, que dentro de um texto regular em português você tem que usar uma conjunção, e aí escolheram o ou, né? Eu, na verdade, não escolho o ou, eu escolho o e, porque dentro da minha visão teórica, eu entendo que nós estamos falando de duas coisas que se combinam e não que se excluem, né? Quando eu falo altas habilidades e superdotação, eles vêm juntinho. Embora em termos só didáticos, eu vá separar. Quando eu falo altas habilidades, a gente está lembrando que esse fenômeno, né, chamado altas habilidades e superdotação, ele tem um componente vindo da família, da escola, da cultura. E quando eu falo superdotado, é para lembrar que também tem um componente que faz referência aos aspectos inatos e genéticos da inteligência e da personalidade. Por isso, não uso mais a barra e uso o e, né? É um binômio, entendendo também que o desenvolvimento cognitivo é resultado tanto da genética quanto do ambiente. Isso aí, desde o Piaget, lá na década de 60, a gente já falava dessa conjunção. E as pesquisas genéticas, né? Robert Plomin, por exemplo, que é uma referência nessa área, um americano, né, que fala que os fatores genéticos são responsáveis por 48% das variações da inteligência. Mas toda vez que a gente fala de genética, temos que lembrar que a gente está falando de propensões e não de determinismos, né? Que tudo na genética, ele também tem o seu fator ambiental, e é isso que nós falamos quando nos referimos à epigenética, né? Então, genético não significa inato. A palavra inato refere-se a um padrão fixo de ações de uma espécie que não depende da experiência. Assim, o que nós classificamos como influências genéticas sobre habilidades e outros traços complexos não diz respeito a um efeito determinista de um único gene, e sim uma tendência probabilística de muitos genes atuando em um sistema genético múltiplo, né? Tem um trabalho maravilhoso do Nasser, né? Que foi um relatório a pedido também do governo americano para se estabelecer, afinal de contas, o que era essa inteligência e a determinação genética da inteligência. Vários estudos vieram desde da questão do genoma, né?
mas que mostram que nós estamos falando o tempo todo de fatores epigenéticos, e esses fatores são muito importantes porque eles vão receber influência do ambiente desde a concepção da criança, né? O que que é inato que a gente pode pensar aqui na superdotação? A curiosidade, essa vem com as crianças, e a gente já percebe nas altas habilidades uma curiosidade muito maior do que as crianças típicas. O processamento neuronal é diferenciado, eu vou falar disso um pouquinho. A percepção auditiva ou visual é mais acurada, então, uma criança com uma boa estimulação, se ela tiver uma percepção auditiva muito aguçada e ser dado a ela oportunidade de trabalhar com um instrumento musical, por exemplo, ela pode se tornar um bom músico, né? Se ela também quiser e tiver o comprometimento com essa área. Mas isso, ou a mesma coisa, uma percepção visual acurada pode levar ao desenvolvimento de um bom artista, e assim vai. Então, não é que a criança nasceu tocando piano, como, né, a expressão popular diz, ele toca tão bem, isso é inato, esse é um talento inato. Claro que então temos que entender que tem uma área subjacente a isso que foi estimulada e desenvolvida propriamente. O temperamento também é inato, as tendências psicomotoras de ser mais ágil, ter mais energia, e as supersensibilidades, que são uma predisposição do seu cérebro para agir com mais ação, por exemplo, a supersensibilidade psicomotora, com mais imaginação, com mais interesses intelectuais, né? Gostar de ler, de fazer perguntas, de aprofundar um conhecimento, uma sensibilidade emocional maior também para entender, né, o mundo. É uma pessoa que sente as coisas de uma forma muito intensa, muitas vezes nas suas, eh, né, de uma forma às vezes muito por um lado ou para o outro, né? Muito faltou o termo, mas é assim, né? Ou ela está muito feliz, ou ela está muito triste, né? E a sensorial também, que é a presença, né, dada pelo próprio cérebro de uma percepção maior, né, do ambiente, nos seus aspectos de audição, de olfato, de visão, de tato, né, gustativo e etc, etc, que vão moldando a forma da gente ver o mundo. Então, esse cérebro, nós já sabemos, aqui eu pus alguns dos estudos que falam sobre isso, fiz uma live há pouco tempo aprofundando um pouquinho mais sobre isso também, né? A gente tem estudos que já mostram que a fisiologia do cérebro é diferente, que as regiões cerebrais têm maior conectividade, então, aquilo que a gente pensava antigamente, na minha própria graduação enquanto psicólogo, a gente aprendia que tinha o hemisfério direito e o esquerdo, e cada um responsável pelas suas áreas, por suas preferências, etc. Hoje a gente vê esse cérebro todo interconectado, né? E muitas vezes áreas cerebrais com tamanhos diferentes que vão estar mais associadas ao processamento emocional, à sensibilidade sensorial. Sabemos que essas crianças com altas habilidades já vêm ao mundo com um volume maior de matéria cinzenta em certas regiões. E aí nós vamos ver que, como ela está mais voltada às questões de cognição, a inteligência, a nossa capacidade de processamento de informação, nós vamos ter essas crianças que têm uma memória, né, muito ampla, muito alta, né, desde pequenininha. Maior facilidade e habilidade para lidar com dados, analisá-los e extrair conclusões, que isso é o que essa matéria cinzenta faz. Com o tempo, né, um desses estudos mostrava que a criança vai chegando perto da adolescência e aí, naturalmente, essa matéria cinzenta vai dando lugar a mais matéria branca, e aí um raciocínio mais abstrato vai se formando ali, como Piaget já falava disso, né, intuitivamente há muito tempo atrás. E apresenta uma maior especialização das áreas cerebrais
relacionadas com nossas habilidades de raciocinar, agir, focar atenção, reagir a estímulos sensoriais. Tem muita coisa que a gente precisa fazer. Não vejo um. Fechar de novo. Que a gente precisa fazer para poder desenvolver esse cérebro da melhor forma possível e ter um entendimento melhor também desse funcionamento, inclusive para ajudar essa criança numa sala de aula, por exemplo. Algumas dessas pesquisas mostram sobre a eficiência neural. Cérebros de pessoas com alta inteligência tendem a funcionar de maneira mais econômica, ou seja, eles conseguem processar informações complexas usando menos recursos mentais. Então, eles vão usar menos energia, menos ativação cerebral do que as pessoas que têm um nível de inteligência típico. Por isso que a gente fala que é um cérebro rápido e econômico. Ele procura o caminho mais rápido para aquele entendimento, né? Por isso conseguem resolver tarefas mais rápida, de forma mais precisa e econômica em termos de recursos cerebrais, que é o que a gente vê na superdotação intelectual, né? Também a necessidade de desafios cognitivos, porque se você tem esse cérebro tão econômico, tão rápido, né, que chega mais rapidamente a esses resultados, né, propiciados por essa grande conexão neuronal, ele vai precisar de um ambiente rico em desafios, investigação e estímulo ao pensamento crítico. A ausência de desafios adequados pode levar, e a gente já tem muitas pesquisas sobre isso, desinteresse, subaproveitamento, frustração. E, gente, tem muitos artigos mostrando que dessa frustração, desse tédio que às vezes ocorre em sala de aula, a gente tem a depressão, né? A gente tem a automutilação, as ideias suicidas e tudo mais que vem a partir disso. Então, a gente tem que muito trabalhar essas necessidades cognitivas das crianças para que não chegue nesse ponto. Então, dar atenção ao desenvolvimento socioemocional, porque se você muitas vezes tem um desenvolvimento intelectual mais rápido do que o emocional, que é o que a gente chama de assincronia, áreas de desenvolvimento que são diferentes, e isso a gente vê claramente quando a gente aplica um teste de QI como o VISC ou como o VAIS, onde existem essas assincronias, na diferença da idade mental com a idade cronológica. Então, a gente precisa mesmo de um acompanhamento cuidadoso para garantir o equilíbrio entre desafios e o bem-estar da criança, né? O outro mito, tem que tirar boas notas em tudo só porque é superdotado? Aqui eu vou passar rapidamente para vocês verem como que a história nos mostram que não é assim que essas coisas acontecem. E muitas pessoas notáveis que foram grandes produtores de conhecimento tiravam notas baixas na escola, tinham dificuldades de aprendizagem ou foram considerados ineptos. Alguns fatos, né? O professor de música de Beethoven uma vez disse que, como compositor, ele era sem esperança. Um professor descreveu Thomas Edison como difícil de ensinar e mentalmente lento. Albert Einstein tinha dificuldades de ler e soletrar, foi reprovado em matemática na quarta série. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal porque não tinha boas ideias e rabiscava demais. Dr. Robert Jarvik foi rejeitado por 15 escolas americanas de medicina. Ele inventou o coração artificial. E o Tom Cruise, que eu ponho aqui só porque eu sempre achei ele muito bonitinho, ele era disléxico e enfrentou bullying de colegas que diziam que ele era lento e preguiçoso. E o Renzulli diz que as pessoas que marcaram história por suas contribuições ao conhecimento e à cultura não são lembradas pelas notas que obtiveram na escola ou pela quantidade de informações que conseguiam memorizar,
mas sim pela qualidade de suas produções criativas, expressas em concertos, ensaios, filmes, descobertas científicas, etc. As pesquisas, não só do Renzulli, mas de toda a equipe que trabalha com ele, né, ou com o modelo dele, pelo mundo afora, têm mostrado que muitas realizações de impacto no mundo foram feitas, né, por pessoas, não aquelas que tinham o maior QI, mas aquelas que tinham os fatores co-cognitivos em maior extensão, ou seja, mais coragem para correr riscos, mais visão de futuro, mais empatia, talvez, liderança, outros aspectos que não tinham necessariamente a ver com o QI. E o Renzulli traz que a gente tem que ver a heterogeneidade desse grupo na questão de que há dois tipos de superdotação. Qual deles que a gente está dando mais atenção? Então, geralmente a mídia focaliza no tipo acadêmico ou escolar. Então, aquele aluno que tira boas notas de escola, o QI é superior, gosta de fazer perguntas, aprende com rapidez, apresenta excelente raciocínio em alguma área, verbal ou numérica, gosta de aprofundar nas áreas de interesse, de saber mais, gosta de livros técnicos, profissionais, é aquele que lê o manual quando recebe um aparelho novo, né? Apresenta grande vocabulário, tem excelente memória, é curioso, precisa de pouca repetição do conteúdo escolar, geralmente gosta do ambiente escolar, gosta de agradar os professores, capaz de longos períodos de concentração na área de interesse, óbvio. E aqui o que o Renzulli fala, que não é uma listinha de características, é uma questão de você olhar essas pessoas e perceberem que é uma atitude frente à vida. Tudo que você faz na vida significa me dê mais, eu quero consumir mais o conhecimento. Você aprende uma coisa num livro, você quer comprar mais livros. Você escuta alguma coisa num vídeo, você fala, ah, eu vou atrás, quero saber mais sobre isso. É essa atitude de consumir conhecimento. Por outro lado, você vai ter o tipo criativo produtivo, que não necessariamente vai ter um QI superior, mas é criativo e original, demonstra diversidade de interesses, não gosta de rotina e de repetições, é inventivo, constrói coisas novas, procura novas formas de fazer as coisas, pensa por analogias, usa o humor, gosta de fantasiar e imaginar, não liga para as convenções, é sensível a detalhes, encontra ordem no caos. A atitude dessas pessoas frente à vida é de produzir conhecimento. Aqui a gente não está fazendo uma diferenciação que muita gente acha, e é outro mito, né? É que a gente está falando do acadêmico, que é aquele que gosta das disciplinas escolares, matemática, português, tarará, e o criativo produtivo é aquele que se dá bem nas artes. Não é isso, né? Então, eu trago isso muito claro toda vez que eu falo sobre essa distinção, que é uma distinção da forma como você se aproxima das coisas. Eu me aproximo porque eu quero saber mais, eu quero memorizar mais, guardar esse conhecimento, ou eu quero fazer as coisas do meu jeito, quero dar minha assinatura, quero colocar as mãos em ação, né? Essa é a diferença, e não importa se eu estou falando de ciências, matemática, artes, esporte, né? É assim, eu posso gostar de esporte e ser uma ledora contumaz de coisas sobre esporte e não praticar nenhum. E pode ser exatamente o contrário, né? É isso que a gente quer separar. E numa escola, na metodologia que a gente vai usar, é importante que a gente trabalhe as duas coisas. Não é, né, como tradicionalmente se tem feito, o melhor para a criança trabalhar só a área acadêmica, porque se ela for criativa produtiva, ela vai ficar entediada na escola. Então, é juntar as duas coisas, é dar o mesmo valor tanto a uma habilidade de raciocínio lógico, quanto a uma habilidade de criação, de elaboração de pensamento, tá? Outro fake news, ele tem dificuldade de aprendizagem, portanto, não pode ser superdotado. E aqui a gente lembra das questões da dupla condição, né? A literatura fala dupla excepcionalidade, os americanos falam twice exceptional,
eu falo dupla condição porque altas habilidades não é um transtorno, não é uma doença, não é um desenvolvimento excepcional, naquele sentido que a gente tem na história brasileira de chamar de excepcional a criança que tinha deficiência, né? Então, eu acho que a gente tem uma história com essa palavra excepcional. Eu fui professora, na época, minha disciplina chamava Psicologia do Excepcional, e a gente só trabalhava as deficiências mentais. Então, aqui não é esse o caso. Eu prefiro usar a dupla condição para trazer luz a essa questão de que, quando eu falar em altas habilidades, eu não vou falar de diagnóstico, porque diagnóstico está ligado a doenças. Eu vou falar de identificação, de rastreio, de mapeamento de altas habilidades. E da mesma forma como eu mostrei ali atrás, que a pessoa pode ter suas dificuldades e mesmo assim atingir outros patamares no desenvolvimento da nossa história, o fato de você ter um déficit não diminui muitas vezes as altas habilidades. O que a gente tem que fazer é juntar as duas coisas. Quando eu tenho uma criança com um transtorno, por exemplo, mas ela tem altas habilidades, é usar as habilidades dela para poder trabalhar esse déficit, e não o contrário, como tem sido feito, né, por por muitos neuropsicólogos, de você trazer todo o olhar para aquilo que é déficit, buscar aquilo que não está preservado e trabalhar só em cima disso. Tradicionalmente, se a gente pega um laudo neuropsicológico, né, o que que vem? Vem todos os testes, geralmente de funções executivas, o que está preservado, o que, que não. Muitas vezes faz-se até um bom trabalho com uma avaliação de inteligência, mas não se avalia a criatividade, não pega essa inteligência e fala, isso é altas habilidades, ficam ali, às vezes, procurando um número, né, de QI para você fazer um corte, antes disso depois daquilo não é, mas esquece de olhar todas as potencialidades da criança. Então, quando a gente faz um laudo, principalmente se for de dupla condição, o meu olhar tem que ser para buscar aquilo que é de bom, aquilo que está favorecendo a criança naquele desenvolvimento, e é isso que eu vou ter que usar. Saber o QI é necessário para identificar alguém com altas habilidades, né? Então, aqui eu coloco como fake, mas é sim e não. Sim e não. Sim, se eu quero identificar talentos na área acadêmica, óbvio que é bom e é recomendável que a gente utilize os testes de inteligência, mas não para identificar talentos em outras áreas. Por exemplo, na área artística, área psicomotora, se uma pessoa tem uma habilidade em fotografia, em canções, em dança, o que eu vou fazer com um teste de inteligência, tá? Então, ele não é próprio para isso, porque os objetivos dele são outros, né? Então, sim, vou utilizar para identificar aqueles que possuem QI acima da média, mas passam despercebidos devido ao baixo rendimento escolar. Aqueles que estão desmotivados com o método de ensino, aqueles que têm questões emocionais, aqueles que têm hipótese de transtornos. Então, sim, muitas e muitas e muitas vezes, um professor na sala de aula vai procurar estimular os pais para que façam uma avaliação, para que possa lançar luz sobre esses aspectos, né? Mas não precisa para oferecer situações enriquecedoras no ambiente escolar, para o professor fazer aquilo que ele sabe que tem que ser feito. Não preciso de um teste para isso. Então, porque seria como dizer, todo mundo que entra na sala de aula precisa de um teste neuropsicológico? Óbvio que não. Então, eu vou utilizá-lo quando há evidências de que a gente não está observando o potencial adequado da criança. E sim, quando precisamos saber o nível, a extensão ou a profundidade do aspecto cognitivo. Então, resolve ver as altas habilidades como um contínuo. Altas habilidades aparecem como características que existem em todos
As habilidades aparecem como características em todos os seres humanos, mas diferem em níveis, intensidades e graus de complexidade. Então, você tem uma habilidade baixa, onde seus talentos podem estar latentes, uma habilidade média, quando esses talentos estão emergentes, e uma habilidade superior, quando esses talentos estão manifestos. O que a gente tem que fazer é transformar o talento em manifesto. Muitas vezes, o latente em manifesto. Muitas vezes ele está ali encapsulado por alguma dificuldade que a gente tem que descobrir qual é para poder chegar lá nas habilidades superiores. Normalmente, gente, nós usamos uma classificação de score baseada no score padrão e no percentil de testes com distribuição normal. Essa é uma tabela da Academia Americana de Neuropsicologia Clínica, um consenso que foi estabelecido entre os neuropsicólogos ali na década de 2000, e eles propuseram, né, 2020, esse consenso. Então, a gente vai considerar altas habilidades aqui, pontuação acima da média, tá? Na pontuação, isso é habilidades intelectuais e acadêmicas, porque eu posso ter um percentil aqui, média alta, ou até só média, e ter uma alta habilidade em outras áreas. Então, aqui dentro da área acadêmica, nós vamos considerar a partir do 120, que na verdade seria 115, um desvio padrão. Então, se você tem um desvio padrão acima da norma, acima disso, tudo é altas habilidades. Uma alta habilidade que pode ser num nível menor, e a outra que pode ser maior, quanto mais desvios padrão elas tiverem acima. Então, aqui no gráfico, eu vou poder ver que a média está aqui entre 90 e 110. A partir desse 115, convencionou-se 120, gente, apenas pelo 90% do percentil, tá? Porque deu uma quebrazinha aqui de percentil, que daria 89%, então eles estabeleceram que é 90% de percentil, ou seja, esse grupo que está aqui, né, que vai pegar 25% acima, né, das pessoas que têm uma habilidade acima da média. Algumas associações pedem o 98% de percentil, que dá 130, e outras 99,9, que dá 140, e daí para cima. O que a gente tem que ver é que a diferença de uma criança com altas habilidades com 120 é que ela vai ter necessidades educacionais, familiares, diferente daquela com 130. Então, no 120, eu vou ter muitas vezes uma adaptação a ser feito para ela, por exemplo, numa sala de aula. Então, permitir que ela use mais uma forma mais confortável de aprender para ela, permitir que ela faça mais trabalhos, por exemplo, ao invés de uma avaliação. Por aí vai. Você modifica ali dentro da sala e isso muitas vezes atende às necessidades. Mas quando você está falando de uma criança com 130 ou com 140, nem sempre essa modificação é possível dentro da sala de aula. Os nossos professores não conseguem fazer, porque imagina, você prepara uma sala de aula, né, para crianças ali com 9, 10 anos, né? E de repente você tem uma criança cujo pensamento está ao nível de uma criança de 16, criança nada, adolescente, né? De 16 anos, é complicado, né? O professor vai ter dificuldades em fazer atividades que dê certo para todo mundo. É esses casos em que a gente indica a aceleração de estudos em algumas escolas, escolas internacionais, escolas com outra forma de perceber a organização dentro da sala de aula, muitas vezes se fazem grupos por habilidades. Isso também funciona muito bem. Então, um grupinho, por exemplo, em matemática, vai ter todo um material altamente diversificado para eles e outro grupo não. Mas, né, se os professores tiverem dificuldade, mas talvez o mais aconselhado seja fazer pular séries, né? Gente, eu sei que já estou passando do tempo, mas eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido.
Aqui, nos níveis de superdotação intelectual, são formas dos profissionais estabelecerem níveis. Tem gente que não trabalha com nível, se falar é altas habilidades e acabou. Aqui é uma tabelinha feita pela Miraca Gross, que é uma pesquisadora australiana. Ela chama de, quando esse 120, né, acima, ela chama de avançado ou superior, superdotado de 130 acima, altamente superdotado acima de 145, excepcionalmente superdotado acima de 160 e profundamente superdotado acima de 175 formas, né, de se colocar. A gente pode sim usar essa nomenclatura, mas lembrando que a gente tem que abrir objetivos diferentes. Se meu objetivo é levar essa criança para uma modificação, né, curricular mais adequada, eu posso ver que se eu estiver usando uma nomenclatura assim, eu estou levando ela para outro tipo de desenvolvimento, para aprofundando o material que ela precisa para atender o nível dela, né? Então, isso pode ser útil para algumas pessoas, para outras, talvez não, mas é assim que acontece. Na teoria dos três anéis, do Renzulli, ele vai dizer que essas habilidades vão ocorrer, né? Você vai ver a superdotação quando a habilidade acima da média se junta com o envolvimento com a tarefa e com a criatividade. Aqui nós vamos ter o comportamento de superdotação. Isso não quer dizer que eu preciso ter os três anéis do mesmo tamanho. Eles muitas vezes vêm em tamanhos diferentes. Por exemplo, uma criança vai para um programa de enriquecimento, ela tem uma habilidade muito alta em alguma coisa, mas tem pouca criatividade. E aí o programa vai desenvolver essa criatividade, fica uma tarefa do programa, né? E não necessariamente a entrada dela. Níveis de criatividade também variam de acordo com o desenvolvimento da criança. A criança, quando ela começa seus anos, né, de imaginação, de muita vontade de fazer as coisas do jeitinho dela, ela tem uma criatividade menor que vai se desenvolvendo, que no nível de um adulto que já tem um desenvolvimento maior, né, mais profissional, até chegar naquela grande criatividade, que é aquela que vai modificar o mundo. Então, quando a gente quer desenvolver a criatividade, eu tenho que lembrar que ela vai ocorrer como uma escadinha, né? E com determinação, com treinamento, a gente chega lá. Nem todo mundo vai chegar aqui, mas a gente espera que chegue pelo menos ali, né? E o que é interessante é que essas habilidades, elas são contextuais, situacionais e temporais. Por exemplo, eles podem, um desses traços estar maior que o outro, por exemplo, a criança entra na escola e está aprendendo ali alguma coisa sobre dinossauros e ela ama dinossauros. Então, o comprometimento dela com a tarefa, que seja a minha motivação, minha persistência, vontade de aprender mais, ela está muito maior do que a minha criatividade ou até da habilidade que eu tenho. Então, esse programa vai trabalhar como meta a ser atingida, desenvolver os três anéis do mesmo tamanho. Então, isso é o final, e não a entrada da criança, como muita gente às vezes pensa. Precisa ter os três anéis para entrar num programa. Não, a gente precisa ter pelo menos um mais desenvolvido e os outros vão desenvolver no andar delas, né? Aqui só para mostrar que a gente percebe que há outras teorias que falam sobre o desenvolvimento humano. O Gardner traz a ideia de que nós não temos só uma inteligência única e imutável, que o nosso cérebro é capaz de trabalhar com muitas áreas em excelência, né, com áreas diversas. E o Sternberg traz que não só uma habilidade analítica, racional, e não só uma habilidade criativa, de um pensamento mais inovador, mas também a existência de uma habilidade prática,
muitas vezes as pessoas podem ser, sim, desenvolvidas, porque esse potencial dela é de chegar no ambiente e saber o que que ela tem que fazer para o desenvolvimento desse ambiente, tá? Isso que é a capacidade prática, tá? O superdotado vai se desenvolver sozinho? A gente acha que não. Aqui é uma foto lá do instituto, né? A gente acha que eles necessitam de mais recursos, porque eles só vão ter sucesso se a gente der o apoio. É isso que o Renzulli fala aqui com esse padrão xadrezinho que está aqui por baixo, né? Dos 3 anéis, que significa muito importante o apoio do ambiente, seja escola, seja validação de talentos, seja incentivo a essa curiosidade, quanto aos fatores de personalidade que podem ser traduzidos como coragem, carisma, energia, intuição, percepção. Tudo isso é importante para que as altas habilidades possam chegar no seu desenvolvimento maior. Todo superdotado gosta da escola e das situações de aprendizagem? Outro mito, né? A gente sabe que não. Ocorre esse tédio à medida que nós temos, quanto maior o QI, né, de uma criança, de um jovem, mais disperso ele vai ficar numa situação escolar feita para a média da população. Então, o que o Renzulli traz é que a realização escolar vem desses 3 Es. Ele tem que ter enjoyment, que eu traduzi aqui como euforia, essa alegria de aprender, né? O engajamento e o entusiasmo com a aprendizagem. Senão, se isso não tiver ali, não vai favorecer o desenvolvimento dessa criança, tá? Todo superdotado tem problemas sociais e emocionais? Eu estou fechando já, tá, gente? Aqui a gente sabe que não. A aprendizagem sempre se entrelaça com um processo emocional, né? E quando os sentimentos estão bloqueados, a criança pode ter dificuldade em processar o que aprende intelectualmente. E aí eu trago uma pesquisa antiga para vocês, lá de 1940, quando fizeram os primeiros testes de inteligência, e a Leta Hollingworth, uma americana que trabalhava professora em salas de recurso, e ela trabalhava com um QI muito elevado. Lembrando aqui, gente, que quando a gente fala em QI, num número assim, eu tenho que também dizer em que teste, né? No caso, 180 no Stanford Binet vai corresponder mais ou menos aos 140 ali dentro do VISC ou do VAIS, né? Então, o importante hoje é a gente falar do percentil, porque você falar só do QI, você vai ter que estar sempre falando de qual teste que você está baseando aquele resultado. Mas, digamos, ela trabalhou com pessoas com QI muito alto e ela notou 3 coisas. Primeiro, que eles não tinham hábitos adequados de trabalho. Não se empenhava na escola, passava muito tempo sonhando acordado, né, disperso, e achava que ir para a escola era perda de tempo, né? A outra coisa que ela viu que apareciam dificuldades nas relações sociais, porque por mais que eles quisessem ter amigos, eles tinham dificuldade porque o grupo de idade não tinha os mesmos interesses e eles acabavam se isolando. E a terceira coisa é que mostrava uma vulnerabilidade emocional, porque eles poderiam, de uma certa forma, entender questões éticas e filosóficas, mas eles não tinham a maturidade emocional para lidar com essas coisas. E o que que ela observou? Que quando eles eram colocados num programa de enriquecimento, né, havia uma mudança radical de comportamento. Passavam a atuar de forma adequada nas atividades de grupo e comportavam-se como indivíduos socializados e felizes. Nós temos já 3 estudos mostrando isso no Instituto Virgolim. Nosso instituto ele é muito recente. Nessa forma aqui na chácara, nós só temos 3 anos de atuação, mas 2 teses de mestrado já mostraram que as crianças falam e sentem que só de estar num programa de enriquecimento, no caso, o nosso tem 3 horas de duração aos sábados, né?
Apenas esse momento já é suficiente para mudar toda uma concepção da criança sobre ela mesma, suas capacidades, o seu autoconceito. Elas dizem que não mudam a aprendizagem. Uma criança até falou assim, numa delas. Na aprendizagem não mudou nada. Eu já era inteligente, eu continuo inteligente. Mas eu agora tenho mais paciência com meus colegas. Então, eles começam a se perceber de uma forma que eles não percebiam antes. Então, tudo isso vai tendo o poder de modificar essa criança, de torná-la mais com comportamentos mais adequados nos locais onde ela convive e sentindo que a identidade superdotada, que é uma das coisas que nós trabalhamos lá, está sendo atendida, observada. E os resultados, tanto do trabalho da Hollingworth, quanto outros que a literatura vai trazendo, é que quando não há atendimento a essas crianças, existem reações dirigidas ao mundo externo, né, externalizantes, com comportamento social inadequado, hostilidade e agressão com as figuras de autoridade, busca constante de atenção em casa e na escola, atos de delinquência social e atos dirigidos a ela própria, autoconceito negativo, insegurança, sentimentos gerais de inadequação, frustração e raiva por não atingirem não só a perfeição, mas os objetivos que elas estabelecem para elas. E, por fim, ser superdotado. Se ele é superdotado, vai ser sempre superdotado? O Renzulli diz que não, que nós não estamos falando de um fenômeno estático. Não é uma questão de ser ou não ser superdotado, é uma questão de poder apresentar comportamentos de superdotação, apresentar um potencial que, se nas condições adequadas, eles podem aparecer. Então, às vezes, em alguns momentos da aprendizagem, porque eu gosto daquela professora, eu gosto daquela metodologia, daquela escola, eu estou ali inteira e comprometida com o que eu estou fazendo. Em outras situações, eu não quero mostrar. Em outras situações, eu não quero que ninguém saiba as habilidades que eu tenho, porque eu sei que eu vou ser rechaçado, você é alvo de bullying, porque eu não vou ser compreendido, porque eu acho que eu sou um ET. E aí, nesses momentos, a superdotação não aparece. Então, é como eu falei, em algumas situações de aprendizagem, em algumas situações favoráveis, todo esse potencial pode estar à luz. Mas nem sempre isso vai ocorrer se a gente não trabalhar adequadamente com essas crianças, dando as oportunidades que elas precisam. Vamos tirar os superdotados da invisibilidade? À medida que as informações sobre as necessidades das crianças altamente talentosas se tornam mais difundidas e as expectativas da sociedade se tornam mais sintonizadas com as realidades do desenvolvimento de talentos, o grau de vulnerabilidade dessas crianças diminui. Então, quais são os desafios que temos hoje? Eles precisam de programas onde eles possam ser desafiados, de oportunidades a se dedicar a tarefas que exigem maior esforço mental. Quando é mais complicado, quando é mais desafiador, eles respondem melhor do que em situações muito simples. De um ambiente acolhedor, onde a sua imaginação pode ser aceita e exercitada, de oportunidades de expressar os seus sentimentos e compartilhar seu mundo afetivo com as pessoas em redor, de sentir que o simples compartilhamento possa diminuir suas ansiedades e o sentimento de ser a única pessoa no mundo a se sentir de tal forma. Então, a gente precisa de vontade política. Eu trabalhei nos últimos anos, desde ali antes da pandemia, com o Conselho Nacional de Educação, com as minhas colegas Cristina Delu e Vera Palmeira Pereira. Apresentamos para o MEC e para o Conselho Nacional de Educação uma orientação específica para as altas habilidades. Foi homologada pelo Conselho Nacional de Educação no final de 2023 e até hoje está ali na gaveta do MEC para ser aprovado e ser utilizado nas nossas escolas, né? Então, se a gente não tiver essa vontade política, tudo aquilo que a gente pensa de mais maravilhoso
que pode ser colocado em ação para os superdotados, pode ficar engavetado. A gente não quer engavetar. Então, a minha mensagem aqui para vocês, aqui já para pensar, né, nesse mês maravilhoso em que a gente comemora as altas habilidades e superdotação, no dia 10 especificamente, que é o Dia dos Superdotados, a gente conclama, vamos tirar essas pessoas da invisibilidade, vamos falar mais de altas habilidades. Eu fico muito orgulhosa de ver centenas dos meus ex-alunos hoje estão aí nas mídias sociais, falando sobre altas habilidades, trazendo mais indicações de pesquisa, falando da neuropsicologia, trazendo outras evidências, mas o fato é único, né? Essas crianças estão, esses jovens, esses adultos, para todo lado, estão entre nós e precisam desenvolver-se, porque o maior bem para um país é essas pessoas que se sentem autorrealizadas e querem dar para o mundo, né, da melhor forma possível as suas habilidades. Então, o nosso país vai aproveitar e se desenvolver a partir dessas habilidades. Isso é um recurso muito importante. A gente fala de ter um reservatório de talentos no país, para que realmente a gente possa colocar o nosso país em evidência, descobrir os melhores é, problemas, né, as soluções para os problemas que o mundo tem, e aí estão, né, na mão das pessoas com altas habilidades. Então, o Instituto está aí para inspirar as pessoas, né? Que o pouco que a gente faz ali seja muito para as crianças que conseguiram obter um olhar, né, diferenciado para elas. Então, fica meu recadinho aí e estou aberta agora para as perguntas que vierem. Obrigada, gente. Vamos interromper aqui. Obrigada a nós, professora. Antes, vamos tirar uma fotinha, gente. Vamos ver quem, se alguém ficar à vontade para abrir a câmera para a gente poder tirar foto. A gente manda para a professora também. Você tira, Gu, que eu só dou ideia, eu sou péssima para isso. Bom, se metade da minha audiência não dormiu, depois de 1h30, a gente pode abrir a câmera para tirar essa foto. A gente vai pular a página e tira com os outros também, tá, gente? Dei um sorriso e mantenha um sorriso para eu poder tirar todos os prints possíveis. Ah, aquele sorriso amarelo. Mudar a página e tirar de novo, né, Gu? O sorriso do Gustavo é muito engraçado. Ele E a sorri, gente está com 3 páginas aqui. nossa. Gente, Rogéria, tu pode prosseguir, por favor? Eu já tirei as fotos. Ok. Professora, todo mundo aqui, acho que não tem ninguém dormindo, tem gente chegando agora. Nossa! Vai assistir a gravação, né? Eu acho que a gente adiantou bastante aqui, então, se o pessoal não se importar e a senhora também não, a gente vai enviar as perguntas e depois Tá a gente bom. manda a resposta de todas Teria o as maior prazer perguntas em responder, lá né? no grupo, que aí todo mundo tem acesso às respostas. Pode ser? Pode ser. Dá tempo das pessoas pensarem, formularem direitinho suas questões, né? E Nós eu tenho temos, feito muitas lives também, coloco lá no YouTube do Instituto Virgolim, que vocês possam acessar também, se tiverem curiosidade em aprofundar alguma coisa, tá? Maravilha. Então, eu não canso de agradecer, gente. A professora Ângela é muito ocupada, acho que todo mundo sabe. Os seus artigos são citados no grupo do SIG, né? Que bom. Então, a gente está super feliz, como eu disse no início, em um mês, né, onde a gente comemora altas habilidades de superdotação.
aí de a senhora ter aceitado estar aqui com a gente. Que seja a primeira de muitas, né, gente? Eu tô achando que todo mundo concorda comigo aqui. Ela tem muita coisa ainda para poder dizer. Me disse, agora eu vou contar aqui. Ela me disse que teve que reduzir um pouco dos slides, e aí eu falei para ela, motivo para voltar depois, né? A gente Isso mesmo. do lado emocional de tudo isso também. E aí as portas estão abertas e sempre que a senhora quiser vir aqui nos visitar, é só dizer que vai ser um prazer muito grande. Convite aceito. Gratidão, gente. Tudo de bom para todos vocês e feliz Dia do Superdotado. Vou parar a gravação aqui.